tudo bem? Estamos aqui novamente para estar tratando de alguns assuntos. Nesses vídeos daqui para diante, nós vamos tratar um pouquinho de um assunto que alguns acham um pouco complicado, principalmente alguns teólogos, né? De algum tipo de linhagem, né? De algum tipo de linha. Ele acaba pensando que não e outros acabam pensando que sim. Nós vamos estar falando sobre saúde, cura, libertação, tá? E vamos estar falando um pouquinho a respeito, primeiro vídeo aqui, obviamente, com relação a esse assunto, nós vamos tratar de onde a Bíblia Sagrada, segundo a Bíblia Sagrada, obviamente, começou então os nossos problemas na face da Terra. Nós temos um histórico, que é o histórico de ser criados por Deus, e nessa criação de Deus, Ele então nos dá subsídios para viver, nos dá sustento para viver. E tanto é que ainda hoje é assim. Nós não podemos criar o arroz, nós não podemos criar o feijão, nós não podemos criar as plantas, mas nós replantamos e cultivamos coisas que já existem. Tá? Então, a gente não cria, a gente cultiva, a gente faz com que aquela planta seja tratada e ela então produz e a gente então administra. É isso que acontece e é isso que é economia, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho então com relação quando iniciou então o fluxo de angústia que nós sofremos sobre a face dessa terra. Então vamos fazer uma leitura, vamos lá comigo. Gênesis capítulo 3, o versículo é do 16 ao 19. São 3 versículos que nós vamos estar tratando aqui. É o princípio, é o início que a gente vai estar tratando aqui. Depois vamos estar tratando sobre cura, libertação. O pastor Ladislau, o pastor Ladislau, crê em cura. O que isso significa? O pastor Ladislau crê na continuidade das coisas de Deus ou não? E como é que nos mantemos curados, libertos, diante de um mundo tão conturbado e adoecedor, um mundo que nos adoece a cada dia que passa. Então, como é que nos mantemos saudáveis, né? Hoje, porque até então nós tínhamos muitas e temos muitas aflições e dores e angústias e doenças que muitas vezes a gente nem consegue ainda saber de onde elas vêm, quais são as suas raízes. Mas o mal que causou, o veneno que causou todas as aflições e a raiz de todos os males, de todas as dificuldades, é por isso que Paulo diz a Timóteo que a raiz da nossa dificuldade, a raiz dos nossos problemas, tanto Paulo como João, todos eles, Tiago, eles falam que é a nossa cobiça, né? E, obviamente, o que causou, deu esse start, deu essa partida, deu esse início de tantas dores e tantas aflições, também foi a cobiça. Você conhece muito bem a história da nossa progenitora Eva. Eu creio assim, a Bíblia Sagrada diz assim, eu creio assim, que ela, ao desobedecer uma ordem dada direto a Adão, e que Adão com certeza deu essa ordem a ela, ao desobedecer essa ordem, ela passa então a dar partida num fluxo imenso de morte. É o que nós vamos ver aqui. A partir do momento em que nós nascemos e começamos então a morrer. A gente não nasce e vai direto ao encontro de uma melhora de vida, não. A gente vai ficando velho, vai passando pela idade e a gente vai morrendo, tá? Então essa morte, ela não veio instantaneamente, ela veio permeando a raça humana, trazendo dores e aflições, porque a morte por si só simplesmente não é assim que funciona. Ela vem com dores, ela vem com angústia, vem com aflição, e muitas das vezes com muita opressão, com problemas, perdemos pessoas queridas, entes queridos. A morte é um inimigo. Nós não podemos tratar a morte como uma saída. É por isso que quando a pessoa cheia de dificuldades, com problemas
psicológicos, com depressão, ele procura se suicidar, né? Tirar sua própria vida, ele está indo de encontro, abraçar o seu inimigo. Porque, na verdade, a morte ela é um inimigo. Tá? E nós vamos saber quando é que ela começou. Obviamente que foi logo após a desobediência do casal, Adão e Eva. Né? Nós não estamos aqui dizendo que a mulher é culpada, o homem é culpado. Não, a culpa é dos dois e nós sabemos disso. Inclusive nós sabemos que o homem é mais silencioso do que a mulher, mas ele acaba também desobedecendo com certeza absoluta. Ele desobedeceu porque ele também comeu do fruto, tá bom? Então nós vemos aqui no verso 16 de Gênesis, do capítulo 3 de Gênesis, versículo 16, diz assim: a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento, você dará a filhos, você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, foi uma ordem de Deus, não foi uma sugestão, foi uma ordem. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, coisa que no Jardim do Éden nós não tínhamos. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Você vai ter que simplesmente depender de mim. É o que Deus está querendo dizer aqui. Vai depender das plantas do campo, vai depender daquilo que eu te dei como suprimento. Né? Você quis escapar das minhas mãos para se tornar como eu, mas a partir desse momento você vai ter que depender de mim e sempre vai depender de mim. É isso que Deus está querendo dizer aqui. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, morte, né? Visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. E esse voltará ao pó, obviamente não foi instantâneo aqui, a gente sabe disso. Primeiro o homem morreu espiritualmente, quer dizer, houve um corte brusco, né, no relacionamento entre ele e Deus. Havendo esse corte brusco, o homem então acaba perdendo a fonte da vida espiritual, a luz da vida espiritual. Ele acaba perdendo esse entendimento, essa compreensão, esse conhecimento. E ele acaba então tendo dificuldades com relação à sua vida espiritual. Portanto, a vida espiritual, ela é, na verdade, o nosso corpo, a soma, né, que é o nosso corpo, ela depende do espírito, depende da nossa psique, está bem, da nossa alma, da nossa mente, depende do nosso espírito, né, do sopro de vida de Deus, depende. Se nós estivermos bem espiritual, psicologicamente nós estamos bem e fisicamente estamos bem. Se estamos mal espiritualmente, estaremos mal psicologicamente e estaremos mal também fisicamente, biologicamente. A gente tem problemas internos, a nossa doença, nosso problema, nossa enfermidade espiritual e psíquica, ela é da alma, ela é do profundo, ela é do íntimo do ser humano, e ela vai gerando no ser humano erupções, né, no corpo, como doenças somáticas que a gente vê, o câncer e as dores e as enfermidades e todas elas vai gerando-se em nosso corpo, mas ela iniciou a raiz das nossas doenças, todas elas, hoje elas estão enraigadas na nossa biologia, mas o início, o princípio dela foi espiritual. Adoecemos psicologicamente, porque perdemos a companhia de Deus, perdemos a comunhão com Ele e adoecemos fisicamente. E aí então a nossa vida diminuiu de tamanho. A gente passa a ter problemas espirituais.